Eu sou a Nani, esposa do Luan. Quem não conhece, somos discípulos do Williams e da Simone. Hoje eu tive a honra de estar aqui ministrando. Estou um pouco nervosa, então já peço perdão se eu me enrolar aqui um pouquinho. Mas vamos lá. O tema que eu queria trazer hoje é família. Eu queria falar sobre família porque é uma área que é muito atacada. É uma área em que está sendo muito destruída hoje em dia. Então, é uma área bem complicada e é algo em que eu vivi. Então, eu queria trazer isso hoje para a gente estar vendo junto. Amém? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta. Como é que está sendo essa quarentena aí, em casa? Tá sendo tranquilo conviver com a sua família? Vocês estão mais unidos? Ou vocês já não se aguentam mais? Não está mais aguentando um olhar para a cara do outro? Como é que está essa quarentena? Infelizmente, por que eu estou fazendo essa pergunta? Um dia eu estava conversando com uma prima minha, também convertida, e ela falou o seguinte: nossa, Nani, eu estava conversando com uma irmã da igreja, e ela falou que hoje em dia o divórcio está tão comum a destruição da família hoje em dia, que até a igreja está aceitando. E eu falei, misericórdia. Isso não é verdade, a igreja não pode aceitar a destruição da família. E eu fiquei chocada com isso, porque infelizmente muitas pessoas hoje em dia estão achando que é comum mesmo o final da família. E Deus, ele ama a família. Ele não fez o homem, a mulher, para que fique sozinho. Ele não quer que a gente fique só, ele não quer que a gente sofra. Ele não destrói uma família para começar outra. Então eu fiquei chocada com isso que ela me falou. E aí eu fiquei pensando, quantas famílias não estão acabando hoje em dia? Não só por conta da pandemia, mas eu creio que essa pandemia, por a gente não poder estar correndo, fugindo dos nossos problemas, a gente está tendo que se enfrentar cara a cara com o nosso familiar dentro de casa. Então eu creio que é por isso que está tendo muito problema, muito divórcio, porque não está tendo para onde fugir. Às vezes a gente se esconde dos problemas e agora a gente está tendo que enfrentar. Então, o texto-chave aqui vai ser em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que eu vou ler aqui com vocês, amém? Fala assim, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Então, essa palavra é forte, porque às vezes a gente está tão envolvido, tanto ministerialmente, quanto com o trabalho, com a vida lá fora, que a gente esquece da nossa família. E é complicado isso, porque aqui fala, no final, eles negam a fé. Então não adianta a gente estar buscando a Cristo, a gente estar buscando a salvação, buscando a verdade e esquecendo da nossa família, não cuidando da nossa família. A família, ela nasceu no coração de Deus. E a gente está trocando a nossa família por outras coisas, seja pelo celular, pelo trabalho, por amigos. Como eu falei, antes dessa quarentena, a gente pode se esconder dos problemas. Quem trabalha, às vezes tem um problema em casa e vai lá, trabalha, então dá aquela espairecida, mas quando volta para casa, não olha para a cara do seu cônjuge, não olha para os seus pais, foge do problema. E isso é certo a fazer? A gente está trocando a nossa família por outras coisas, seja lá por séries, por filmes. A gente está preenchendo o lugar que Deus preparou na nossa família com outras coisas. Como é que está sendo? Às vezes por amigos. Às vezes a gente troca a nossa família por amigos. Amigos é uma bênção. A palavra de Deus fala que tem amigo que é tão chegado que é mais próximo do que um irmão. Só que Deus, ele não vai colocar uma amizade do seu lado que vai te afastar da sua família. O verdadeiro amigo é aquele que te leva mais próximo de Jesus, é aquele que faz você ser melhor e não pior. Então, aqui, eu queria abrir, já que a gente está falando de amigos, eu queria abrir aqui em 1 Coríntios 15, 33. 15:33, que fala assim: não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem um bom caráter. Em algumas traduções está falando que as más companhias corrompem um bom costume.
Então, o que isso tem a ver com o tema família? Tá aqui, as más companhias corrompem um bom caráter. Então, se você estiver andando com pessoas ruins, que estão te influenciando para o lado negativo, que estão te influenciando para longe da tua família, que estão te influenciando para longe de Cristo, é uma má companhia. Então, tem tudo a ver com o tema de hoje, que é a família. A gente tem que tomar cuidado se a gente não coloca os nossos amigos à frente da família. A gente tem que tomar cuidado para ver se a gente não está seguindo os maus conselhos. A gente tem que seguir os conselhos bons. A gente tem que ter perto quem vai nos aconselhar a fazer coisas boas. A gente está influenciando ou a gente está sendo influenciado? Eu falo isso com propriedade, porque eu passei por isso. Não sei se todos sabem, mas eu e meu marido, o Luan, a gente quase se divorciou. Acho que uns 2 anos, mais ou menos, atrás. E por quê? Por conta disso. Eu creio que é muito essa palavra. As más companhias corrompem bons costumes. E eu estava mergulhada no meu trabalho. Foi uma porta que Deus abriu, no momento foi. Mas eu fiquei ali bitolada naquilo. Eu só quis saber do meu trabalho. Já cheguei a ir para casa 3, 4 horas da madrugada, porque eu fiquei a noite inteira trabalhando, porque travou o sistema. E meu filho? E o meu marido? Eu não estava me importando com eles. Eu estava preenchendo o lugar deles com o trabalho, com amizades ruins. Comecei a ficar incomodada com algumas atitudes, alguns problemas que a gente estava vivendo em casa. E em vez de buscar ajuda de quem poderia me ajudar, de quem ia trazer uma palavra de Deus, no caso minha liderança, os apóstolos, não. Fui falar com um colega de trabalho, com uma amiga de trabalho, que aconselhava o quê? O que hoje em dia mais se aconselha quando você está com um problema no casamento? Separa mesmo. Para que você vai ficar sofrendo? Você vai sofrer para quê? Tem tanta coisa melhor te esperando lá fora, vai ficar num relacionamento ruim. E era isso que eu ouvia e eu comecei a tomar posse disso. E aí eu parei de ir para a célula, parei de ir para o culto, não quis mais ouvir minhas lideranças. Chegou um nível tão ruim que minha liderança foi em casa e eu não queria que eles entrassem. Para ver como eu fiquei zoada, eu não queria. Eles só entraram para conversar comigo porque o meu marido assumiu o lugar dele de sacerdote e falou: a casa também é minha e eles vão entrar. A gente vai resolver isso. E ali foi até a apóstola, conversou comigo. Eu já conhecia a palavra de Deus, então eu já estava com um discurso na minha cabeça. Mas ela me quebrou. Ela não veio com um discurso teológico, não veio me julgando, nada disso. Ela me abraçou, ela estendeu os braços e ela falou: você não é obrigada a nada. Só que você não pode fazer o que você está fazendo, de abandonar Jesus, abandonar o seu filho. E eu não esperava ouvir isso dela. Eu já estava esperando uma coisa pronta, de você é pecadora, você está errada. E ela me quebrou com amor. E ali eu falei: o que eu estou fazendo? Ali eu pus a mão na consciência e falei: o que eu estou fazendo? Quem eu estou ouvindo? Eu não estou ouvindo pessoas de Deus. Eu estava ouvindo pessoas com a família destruída, com a vida destruída, que também queriam destruir a minha. Eu não estava olhando bons exemplos de pessoas que têm um casamento bom, um matrimônio bom. Eu estava olhando quem já tinha se divorciado faz tempo, de quem já estava no 3º, 4º casamento. E é isso que eu estava trazendo para a minha vida. Então a gente tem que tomar cuidado, porque com quem a gente anda. Porque aqui fala: as más companhias corrompem um bom caráter, corrompem o bom costume. E isso é verídico. Eu falo porque eu passei por isso. Então cuidado com quem você está conversando. Cuidado com o que você está ouvindo. Filtra muito com quem você fala, com quem você pede conselho, porque não é qualquer um que tem uma coisa boa para te falar. Não é qualquer um que pergunta como você está, querendo saber verdadeiramente para ver o seu bem. Tem pessoas que só perguntam como você está porque quer saber da tua vida. Não é para fazer o bem, é só porque quer saber. Só num espírito de fofoca. Então, cuidado com quem você se abre, cuidado com o que você escuta, amém? Isso aqui, essa palavra, você está ministrando uma live aberta aqui para falar só para casal? Não, isso aqui não é um encontro de casais, então eu não estou falando para casal. A gente vai falar aqui também para os filhos. Você, filho, aí, você não é casada, você não é casado, mora com a sua mãe, com o seu pai. A palavra de Deus fala o quê? Honra o teu pai e a tua mãe. Então, eu não sou casada, não vou... Não. Você, filho, honra o teu pai, honra a tua mãe. Vamos lá em Efésios. Efésios 6, versículo 1 ao 3, que fala aqui, Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer.
Honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Amém? 10 mandamentos, ele tem um mandamento, mas é o primeiro com promessa. Se você honrar o pai e a mãe, você terá uma vida longa na terra. Então não é assim, então eu sou filha, eu faço o que eu quero, minha mãe é uma chata, meu pai é um chato. Não, eu sei que quando a gente mora com os pais é muito difícil. Eu, com a minha mãe, eu sempre tive um relacionamento não tão bom. E teve um momento que eu não fui uma boa filha. Eu não conhecia Jesus, eu era rebelde, eu já cheguei a gritar com a minha mãe, eu saía e eu não dava satisfação. Se ela falava para dar 10 horas da noite em casa, eu chegava 10 horas da manhã no dia seguinte. Eu não estava nem um pouco preocupada em honrar minha mãe. E hoje eu olho e eu fico triste por isso, porque quanto sofrimento eu causei para minha mãe? Quanto? A culpa é dela? Não, a culpa é minha. Eu fiz escolhas erradas. Se eu tivesse o conhecimento de honra teu pai e a tua mãe, eu não teria feito ela passar por metade do sofrimento em que ela passou, em que eu fiz ela passar. Então, mãe, quando você assistir isso, eu te amo, me perdoa por tudo que eu já fiz você passar. E hoje, para a glória de Deus, eu posso falar que a minha mãe, ela é minha amiga. Hoje nós temos um bom relacionamento. Eu entendi que eu tenho que honrar a minha mãe. O meu pai, felizmente, ele já não está mais aqui. Eu creio que ele já está com o Senhor. Por que felizmente? Você é louca? Você está feliz que seu pai faleceu? Não. Ele aceitou a Jesus, ele se converteu, ele fez escola de líder, ele estava muito bem. Mas, numa circunstância, ele decidiu se afastar. Deus deu o livre-arbítrio e ele decidiu se afastar. Entra naquela palavra dos amigos. Ele foi influenciado, ele ficava no bar, ele ficava com amigos errados o dia inteiro, ele achava que ele ia converter tudo aqueles amigos dele, ele sozinho lá no meio da galera errada. Mas foi o oposto que aconteceu. Eles arrastaram meu pai de volta e ele se desviou dos caminhos do Senhor. E ele chegou num nível tão triste, tão ruim, que o Senhor livrou ele de coisas piores e o recolheu. Mas eu sou grata a Deus. Porque ele se converteu, a gente se acertou, a gente se perdoou, tudo que passou lá atrás. E eu consegui por um tempo honrar, sim, o meu pai, eu estou conseguindo honrar a minha mãe. Não é fácil, é só pela graça de Deus mesmo. Cada um tem uma individualidade. É difícil, filho, mas honra o teu pai e a tua mãe. Ame. Você que tem o pai e a mãe aí vivo, dê valor, abrace, beije. Não agora no tempo da pandemia que não pode. Mas vai lá, toma aquele banho, passa aquele alquinho, não deixa para depois o amor, não. Não perde o tempo de amar o seu pai e a sua mãe, de honrar, amém? E você, pai e mãe? Tá vendo? Isso aí é pro meu filho, tá vendo, filho? Você, pai e mãe, você também não pode ser irritante. Você não pode ficar também pegando no pé do teu filho de propósito. Você tem que ter sabedoria, você tem que ensinar, instruir o seu filho. Olha o que fala em Efésios 6, o versículo 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, pais, não irritem os seus filhos, mas instruam com a disciplina que vem do Senhor. Mostre o caminho certo que o seu filho deve seguir. Não adianta você ficar, fazendo picuinha. Ele não gosta que eu faça isso, eu vou fazer mesmo, só para provocar. Porque tem pai que às vezes é mais nervosinho, mais assim do que o filho, dá mais trabalho do que o filho. Então, ensina o teu filho com a tua experiência de vida, ensina o teu filho no caminho do Senhor. Fala o que ele deve fazer. Deus deu o livre-arbítrio, não adianta você querer obrigar, não adianta você, Você tem que ser amigo do seu filho também. Instrua ele. Eu falo isso, é muito difícil a parte de educar. Hoje eu sou mãe, tenho o Daniel, é uma bênção, ele tem 5 anos. Mas como é difícil, a gente está nessa quarentena e ele afronta, ele é nervosinho. Eu dou uns gritos em casa. Não sou perfeita, eu não estou aqui falando que eu sou perfeita, estou apontando o dedo para vocês. Jamais, é o que eu falo. Eu estou falando aqui o que Deus ministrou para mim com a minha família. E é muito difícil. Eu dou uns gritos com ele, eu falo, meu Deus, eu não posso gritar com ele assim. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que instruir ele no caminho certo. E às vezes a gente pega essa pilha do dia a dia e a gente acaba descontando neles. Então a gente não pode descontar.
nossos filhos, nas nossas frustrações. A gente tem que orientar eles, com base na palavra, a gente tem que orientar eles com amor. Amém? Vocês, maridos, vocês têm que amar as suas esposas. Olha o que fala em Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Vamos até aqui. A sua esposa como Cristo ama a igreja. Você, marido, você está amando a sua esposa como Cristo ama a igreja? Você cuida dela? Você elogia, você abraça, você é amoroso, você é carinhoso, você tem cuidado dela? Eu falo por mim, eu sou meio brutinho assim. E aí ele, eu tenho que te amar, como Jesus ama a igreja. Então pense você amando a sua esposa como Jesus ama a igreja? Ou você simplesmente usa a sua esposa para um benefício próprio? Quando você quer alguma coisa, você trata bem. Ali a comida, lava a sua roupa, você trata bem. Agora, tá jogando videogame, fica nos amigos, planejando várias. Não precisa ficar vivendo uma vida sem a sua esposa. Você se... Amém? E você, esposa, também. Eu, né? Ouçam seus maridos. Vamos ouvir os nossos maridos. É difícil. Eu até engasguei na hora de falar. Sabe? Na parte dos votos de vou amar, vou honrar. Saiu literalmente assim no meu casamento. Porque eu tinha um sério problema com essa palavra. Para mim, submissão, eu ia ter que ser uma pisava em mim, fazia o que quisesse, eu não podia abrir a boca para falar nada. E hoje eu entendo que não é assim. A submissão é você ser dependente do seu marido. É você estar abaixo dele. Você tem que entender que ele é o cabeça. Ele é o... Tem que tomar o lugar dele ali de provedor. Certo? Olha aqui o que fala em Efésios 5, 22 ao 23. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Amém? Então a gente tem que se submeter ao marido. E não é o marido falar para você fazer uma coisa errada, você ir lá correndo e fazer, não. Você tem que ser a mulher sábia que edifica a sua casa. Deus fala em Provérbios, a sábia edifica a sua casa e a tola destrói com a casa, mulher. A mulher sábia que está edificando a casa, que está amando, está precisando do marido, está ajudando o marido, ou está sendo a tola que está afundando mais ainda a sua família, que está afundando mais ainda o seu marido. Como é que a gente está sendo no lar? Porque eu cresci sendo muito independente. Eu acho que eu posso resolver tudo, que eu posso fazer tudo. E não é assim. Se Deus me deu o Luan como marido, eu preciso dele. Eu preciso dele. Ele me ajuda. Ele está sobre mim. Às vezes eu não entendo, às vezes eu não concordo com ele. Mas eu falo, olha, a minha opinião é essa. Mas eu deixo ele tomar a decisão. A responsabilidade é dele. Eu não posso tomar a frente, eu sou auxiliadora. Amém? Então, isso aqui, gente, só para acrescentar aqui, a gente tem que tomar cuidado dessa questão de honrar pai e mãe, também vale para sogra e sogra, tá? Porque a palavra de Deus fala que quando você casa, você é uma só carne com o seu marido. Então, aquela sogra lá que vá pro inferno, gente, pelo amor de Deus. Se você é casada, você é unido, uma só carne com o seu marido. Então, a sua sogra é uma bênção, você também tem que honrar a tua sogra. Não tem que ficar aí de coisinha, não. As sogras são uma bênção. Então, a minha sogra é como se fosse a minha mãe. E a minha mãe é como se fosse a mãe do Luan, porque nós somos uma só carne. Então, eu também tenho que honrar a minha sogra, ele também tem que honrar a sogra dele. E assim também no seu lar, amém? Às vezes, a gente foge da família, a gente troca a presença da família, as coisas, por ter medo de amar. Por ter medo de viver a favor da dependência da família, por vergonha. Porque, como eu disse, infelizmente, hoje em dia tem muitas famílias destruídas.
E às vezes, se você não tiver cuidado com as suas companhias, você pode ter vergonha de ter uma família abençoada, uma família que faz tudo junto. Você pode ter vergonha porque, infelizmente, se você tem 10 amigos, 8 tem a família destruída, 1 tem a família mais ou menos, e a sua família é uma bênção, você gosta de fazer tudo junto. Mas por vergonha, porque a maioria está com a família destruída, você acaba destruindo a sua também. Você não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. Família é uma coisa de Deus. A gente tem que amar. Não tem que ter medo do amor. O amor é perfeito, o amor é maravilhoso. Então, só para a gente mostrar aqui sobre o amor, de não ter medo de amar, vamos ler aqui em 1 João. 1 João 4. Peraí. 1 João 4, 16 ao 21. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque temos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. Amém? Então a gente não pode ter medo de amar. Não é... Obrigada, Gui. Desculpa, gente. Então, a gente não pode ter medo de amar. Deus é amor. Aqui fala que aquele que não ama o seu irmão, como pode amar a Deus? Então isso leva para tudo. A nossa família de casa, a nossa família carnal, a nossa família espiritual, que é o nosso ministério, é tudo. Como a gente pode amar a Deus se a gente não ama a pessoa que está do nosso lado, em que a gente vê, em que a gente convive? Aí entra no tema da palavra em 1 Timóteo. Aquele que não cuida da sua família é pior do que um descrente. Não adianta a gente estar cuidando só das coisas de Deus, a gente estar cuidando dos nossos amigos, a gente estar cuidando dos nossos trabalhos, se a gente não cuida da nossa família, dos que estão dentro da nossa casa. Você pode ser uma bênção, mandando mensagem motivacional todos os dias, você pode pregar muito, você pode ser uma bênção para todos. Mas você também tem que ser uma bênção na tua casa. Então, pensa nisso hoje. Hoje a gente tem que decidir restaurar a nossa família, assim como Deus restaurou a minha. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada. Depois de quase ter terminado com meu marido, Deus nos abençoou com a Sara. Então, nós temos 2 filhos hoje. A gente vive bem, a gente tem as nossas diferenças, mas hoje a gente aprendeu a ver, a gente aprendeu a conversar. Hoje a gente coloca a nossa família à frente de tudo. Se a gente quer começar um ministério, se a gente quer começar um propósito, alguma coisa, a gente conversa, a gente não toma mais as decisões sozinhos. A gente precisa estar junto, lado a lado, mulher auxiliando, o homem tomando as decisões, pensando também na esposa. Então hoje, perdoe. Tudo de ruim que passou, perdoe. Vamos lá começar do zero, tá bom? O seu passado vai ter pouca importância comparado com o futuro maravilhoso que Deus planejou para vocês. Então hoje eu queria fazer uma oração aqui para a gente finalizar. Queria que vocês pensassem nessa palavra com carinho, na tua família aí, no seu lar. Deus ama a família, Deus ama lar. Assim como restaurou o meu matrimônio, a minha vida com a minha mãe, com minha sogra, com meus familiares, eu creio que Deus também quer fazer isso por vocês. Então vamos fazer uma oração rápida para a gente finalizar, amém? Senhor Deus, Pai, eu te agradeço, Espírito Santo, por essa palavra, Pai. Eu sei, Deus, que família, Pai, nasceu no teu coração, é um projeto divino, meu Deus. E eu sei o tanto, Pai, que tem sido atacado a família hoje em dia, Pai, pelo maligno, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração, Pai, de cada família que está precisando, Pai, da tua presença, da tua restauração, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor se coloque à frente de cada matrimônio, Pai, de cada relacionamento de pai e mãe, Pai, de
de filhos, de irmãos, de toda a parte familiar, Pai, que o Senhor possa tomar a frente, Deus, e que seja feita sempre a sua vontade. Não deixe que mais famílias, Pai, se separem nessa quarentena, que a gente possa resolver os nossos problemas, que a gente possa ter coragem, Pai, de estar recebendo, Pai, também um confronto e estar sendo mudado, curado, Pai, que a gente tenha, Pai, a maturidade de resolver os problemas e não fugir desses problemas se separando, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entre, Pai, no nosso lar, que o Senhor mude a nossa história, Pai, e que em nome de Jesus a gente possa estar, Pai, dando muitos testemunhos, que a gente possa estar aumentando a nossa família, ganhando nossos familiares, Pai, que a gente venha, Pai, a poder estar sendo usado, Pai, para poder ajudar aquelas famílias que precisam, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te entrego cada pessoa que está aqui vendo essa live, para que seja tocado pelo Teu Espírito Santo, Pai, eu te agradeço e te louvo, meu Deus, em nome de Jesus, amém. E é isso, gente, obrigada.